Olá, tudo bem? Seja bem-vindo e bem-vindo ao 25º episódio do projeto Psicanálise Paralela e o último episódio dessa primeira temporada do projeto, né? Eu nem acredito que a gente chegou a 25 episódios assim, de tanto material que eu consegui construir e que a gente está aí tendo a possibilidade de disponibilizar na internet. Eu estou muito contente com a possibilidade de fazer isso, tá? E para esse 25º episódio, se você está chegando agora, eu te sugiro inclusive voltar no 24º e assisti-lo, porque ele faz um resumo do texto que eu vim apresentando antes, que é o Fragmento da Análise de um Caso de Histeria, do Freud, publicado em 1905, tá? Esse 25º eu já quis dar um passo a mais, porque eu sempre faço nos episódios um momento de reflexão do texto a partir da consideração e do paralelismo com os outros textos apresentados. Como esse é o 25º episódio, é o último episódio desse grupo de episódios, e como o texto do Freud é um texto exemplar na minha consideração do estudo, e que eu vou utilizá-lo nos próximos momentos também, como referência para a gente poder pensar nos outros materiais, eu decidi fazer nesse 25º uma reflexão tomando todos os textos que eu apresentei no Psicanálise Paralela, de uma maneira tal que a gente possa refletir e relacionar os outros materiais com esse que a gente está tratando agora. É uma forma até de fazer um grande resumo, né? E retorno aos episódios anteriores e que pode te ajudar até a fazer um movimento de lembrança do que a gente trabalhou ao longo desse tempo. Foi aí um pouco mais de um semestre de trabalho semanal, né? Eu estou inclusive disponibilizando na descrição aí do vídeo desse episódio um material que eu produzi com o resumo desses outros episódios, ou melhor, o resumo dos textos dos outros episódios, sem inserir, sem contar com o material do Fragmento da Análise de um Caso de Histeria, que já está no episódio 24, que eu coloquei todo o material ali para ajudar no seu estudo, né? Esse aqui eu estou fazendo um resumo de todos os outros textos em relação aos episódios, tá? Então é um material que eu coloquei aí, você pode pegar no link aí que já vai abrir o PDF do arquivo, que você vai ver lá o sumário com cada um dos episódios indicados e o resumo desses textos. E a minha ideia é caminhar texto a texto, né, dando um relance do resumo do texto para a gente ter uma lembrança e destacando um e outro ponto que eu acho que ajuda a gente a articular com o que a gente veio falando desse material do Fragmento da Análise de um Caso de Histeria, principalmente em relação ao que eu apresentei no episódio passado, 24º episódio, tá bom? Só em termos históricos, para a gente se situar, o texto do Fragmento ele foi publicado em 1905, embora tenha sido escrito em 1900, mas publicado em 1905. De todos os textos do projeto até então, o único texto anterior a esse é o texto do episódio 5, que é o tratamento psíquico ou anímico. É um texto que é de 1890, mas ele foi indicado como publicado em 1905. Então, na obra do Freud, ele está no mesmo volume que o texto do Fragmento, mas, em tese, ele deveria estar lá no volume 2 da obra, porque são os textos de 1890, tá bom? Então, todos os outros são textos posteriores que eu vou poder articular, mas do tratamento como um texto anterior vai ajudar também a gente ver uma mudança na técnica do Freud e a gente pode refletir sobre isso. Então, acho que a gente vai caminhar de uma maneira bem interessante aí nesse episódio, tá bem? Pretendo ser um pouco mais sucinto na apresentação. Se você tiver com material, pegue ele aí, lá na página 2 eu vou seguindo parte a parte, né? O primeiro episódio eu apresentei o texto Algumas Lições Elementares de Psicanálise. É um texto que foi publicado em 1940, né, pós-morte do Freud. E nesse texto o Freud faz uma nova introdução do campo psicanalítico, porque ele estava sempre preocupado com essa apresentação do campo para as outras pessoas, principalmente para os leigos, para quem não conhece o campo. E nessa apresentação ele faz um resgate inicial do começo da sua proposição da psicanálise, que tem a ver com a questão do inconsciente, né? A identificação de processos que estão escondidos no nosso psiquismo. E aí ele vai dando um primeiro ponto dessa reflexão, tá bom? Tem 4 coisas que eu achei interessantes para apontar nesse texto, considerando o texto do caso Dora, né? Primeiro, o Freud falando que a psicanálise tem poucas perspectivas de se tornar apreciada. Isso em 1940, quando a psicanálise já estava sendo bastante conhecida, né? E ela vai ganhando cada vez mais lugar e espaço no campo médico, etc. Depois ela vai perdendo esse espaço, que é o que tem acontecido até então, a gente pode discutir em outro momento.
mas ele fala que a psicanálise teria pouca chance de ser apreciada por conta dos temas que ela trabalha, sexualidade, a questão do inconsciente, etc. E que isso se remete ao que a gente veio discutindo do caso Dora, né? Como que o Freud vai colocando a questão da sexualidade infantil, do simbolismo nas interpretações, né? Um outro aspecto que ele fala é que as hipóteses com as quais a psicanálise trabalha dificilmente são possíveis de serem situadas como postulados ou como produtos da sua pesquisa. Postulado é o que vem antes, são as definições anteriores. Produto da pesquisa é o que vem depois, o que é encontrado ao longo do trabalho de pesquisa. Freud está dizendo, nas nossas hipóteses, a gente não consegue dizer se são postulados ou proposições. E olha que interessante, porque isso muda muito a forma de pensar a psicanálise. Porque se as hipóteses são, na verdade, postulados, elas já estão dadas antes do trabalho. Portanto, a gente já parte dessas definições aí. Se elas são produtos de pesquisa, elas são identificadas depois. E não dá a impressão, a gente discutiu no episódio passado, que o Freud está tentando, de alguma forma, já tomar como princípio sua teoria para poder trabalhar com a paciente, nesse sentido, fazer com que Dora alcance aquilo que ele já estava pensando? Deixa aí como questão para a gente refletir. Um outro aspecto que ele fala que o psíquico não coincide nem com a consciência, nem com o orgânico, e que o psíquico não é todo consciente, uma grande parte, na verdade, é inconsciente. E aí o Freud já estava em 1905 também falando disso. Se você lembrar no texto, ele chega em alguns momentos e vai falando da relação entre o orgânico e o psíquico, dizendo que sua teoria ela dá um passo em relação ao psíquico, mas ela também considera aspectos orgânicos. Mas aqui ele já está valorizando a questão do psíquico com muito mais ênfase, né? Naquele momento, ele estava dizendo, olha, é uma teoria que considera processos orgânicos, ela não é toda psicológica, não. Como se ele estivesse precisando justificar isso para os médicos da sua época, porque os médicos trabalhavam com teorias físicas, né? A biomedicina. Um outro aspecto, lá no final do texto, ele diz, né? Nosso objetivo científico em psicologia é traduzir os processos inconscientes em conscientes e preencher as lacunas da percepção consciente. Caramba, tem 35 anos de diferença da publicação de um texto para outro e o Freud continuou falando a respeito de preencher as lacunas da memória. Então perceba como que isso era o grande objetivo do Freud, né? Não era nem em si tanto o objetivo terapêutico lá, porque o objetivo terapêutico era consequência, Freud aqui já tinha publicado a Análise Terminável e Interminável, mas o objetivo terapêutico era então consequência da tradução de pensamentos ou processos inconscientes em processos conscientes. Existem processos inconscientes, eles são traduzidos, as memórias então são preenchidas e a pessoa fica melhor. Isso aí ele nunca mudou, pelo que parece, lendo aqui 35 anos depois. Legal? No segundo episódio, eu trabalhei o texto das formulações sobre os 2 princípios do funcionamento mental. Esse texto é de 1911, já é 6 anos depois da publicação do caso Dora. E aqui é interessante porque o foco do texto é Freud fazendo uma apresentação das consequências psíquicas em função da adaptação do psiquismo ao princípio de realidade. Toda a questão do texto gira em torno disso. Quais são as consequências psíquicas em função dessa nova adaptação que está sendo colocada ali. E é legal porque quando ele começa o texto, ele diz assim, que a neurose arranca o paciente da vida real, aliena-o da realidade, pois a realidade é insuportável. E ele fala muitas vezes sobre isso ao longo do caso Dora, principalmente quando ele está discutindo a questão do lucro primário e secundário, né? No sentido de que o lucro primário, tem lá a nota de rodapé num determinado momento, ele diz é a fuga para a doença. Diante de algo insuportável colocado na realidade, há uma fuga para a doença de modo tal que haja uma poupança de energia psíquica, que haja um ganho de energia, evitar gastar essa energia em função desse propósito, desse processo que está acontecendo na realidade. Ao mesmo tempo, dá para a gente perceber que a noção de realidade para o Freud é essa realidade em tese concreta, objetiva, dada, embora ele também fale do psiquismo como uma realidade. O Lacan comenta isso lá no texto Ciência e Verdade, daqui a pouco eu chego lá. Mas aí, esse é um texto bem interessante para a gente pensar,
porque também no final Freud fala de que a neurose ela se produz em função dos acontecimentos da passagem do ego-prazer para o ego-realidade e dos instintos que vão do autoerotismo para o amor objetal, ou seja, nesse momento de desenvolvimento tanto do ego quanto dos processos instintuais, no sentido da busca de um objeto de satisfação, é no cálculo que é feito aí que isso vai produzir adiante a neurose. E ao longo do caso Dora não é à toa que o Freud tenta voltar ao mais antigo possível para buscar inclusive as fantasias inconscientes que Dora vinha produzindo e que faziam com que ela ficasse presa ali a algum tipo de padecimento. Tudo bem? No terceiro episódio, eu apresentei o texto It Tik Ray, do Oliver Sacks, que ele publicou lá em 1985. É um caso que ele fala da síndrome de Tourette, ele faz uma apresentação sobre o Gilles de La Tourette, que foi um discípulo, um aluno do Charcot, assim como Freud, e que ele, assim como Freud também, tinha uma noção que associava a questão da mente com o corpo, e isso é uma noção importante, porque a neurologia começou a trabalhar com a noção de um corpo sem mente, e a psicologia foi trabalhando com a noção de uma mente sem um corpo, né? Hoje, se a gente perceber, isso ainda está se colocando, né, em vários aspectos. E aí, nesse material, eu lembro de ter apresentado para a gente um texto que o Ferenczi escreveu sobre a questão dos tics. Em determinado momento, o Oliver Sacks fala que a visão psicanalítica teve influências aí nessa leitura a respeito dos tics nervosos, e isso fez com que o assunto ficasse de lado. E eu resgatei esse texto do Ferenczi chamado Observações Psicanalíticas sobre os Tics. E nesse texto, o Ferenczi ele faz uma apresentação sobre os tics, dizendo que eles são resultados de desejos masturbatórios reprimidos. Olha só, que são substitutos linguísticos e simbólicos da masturbação. Isso não é bem o que o Freud fala sobre Dora ficar mexendo na bolsa, como se ali ela estivesse fazendo um ato sintomático de masturbação, ou o catarro que ela produziu, que o Freud naquele momento associa firmemente dizendo que ele entende que aquilo é produzido pela masturbação. Tem até uma nota de rodapé ele dizendo, né, que ele depois deixou de acreditar nisso, mas naquele momento era o que ele pensava. E aí não tem esse mesmo ponto de vista, né, que esses atos sintomáticos, porque o tique também vai entrando como se fosse um desses atos, ele vai sendo entendido simbolicamente como um representante ou um substituto dos atos masturbatórios. Olha só, e aí ajuda a gente a pensar a respeito desse assunto, que aqui o texto de Ferenczi é um texto de 1921, e essa ideia permaneceu ali ao longo do tempo da psicanálise clássica, né? Então, acho que é interessante a gente considerar por essa via, né? Esse é um texto interessante também, porque em determinado momento o Oliver Sacks, quando ele fala do Ray, que é o paciente que ele vai atendendo, ele diz assim, que ele propôs ao Ray utilizar o Aldol para poder reduzir os tics, mas quando o Ray começou a usar, ele ficou muito mal, ficou bem ruim mesmo, sofreu um acidente, se machucou todo, e falou para ele, olha, eu não consigo viver sem os tics, eles fazem parte da minha vida, eles são a minha vida, quem é o Ray sem os tics? E aí o Sacks fala assim que ele propõe um tratamento, um acompanhamento semanal de 3 meses para conversar sobre como era a vida, ou como poderia ser a vida, melhor dizendo, sem os tics. Ou seja, ele fez uma terapia com o Ray. E o Sacks fala assim que os tics estavam integrados na vida do Ray, eram ele próprio. E isso para mim remeteu ao que o Freud fala de ganho secundário, né? Porque o que é o ganho secundário? Enquanto o ganho primário é uma fuga para a doença, o ganho secundário é a forma de se aproveitar e se apropriar da doença para se afirmar na vida, ou seja, fazer da doença parte da vida, embora o Freud visse como uma forma de a pessoa não abrir mão da doença de forma alguma, ganhar algum tipo de satisfação, de lucro com essa doença, e que muita gente traduz pela noção de gozo em Lacan, que eu não sei, acho meio delicada, até porque as duas fazem parte de paradigmas teóricos bem diferentes, que eu vou discutir daqui a pouco no texto da Ciência e Verdade. Mas essa discussão sobre o ganho secundário me parece ajudar a pensar nessa questão do Ray ali, tá bem? Caminhando para o episódio 4, onde eu apresentei o texto Feiticeiro e Sua Magia, do Lévi-Strauss, texto de 1949, ali, contemporâneo a Lacan, que permitiu, juntamente com o texto da eficácia simbólica,
ao Lacan fazer uma nova leitura, agora sim, estruturalista, simbólica, no sentido do simbólico da linguagem, né? O inconsciente estruturado como a linguagem, não mais o simbólico do simbolismo, da representação, que é o do campo freudiano. Mas é um texto aqui que ajuda muito a gente a pensar, porque aqui o Lévi-Strauss fala de como a crença ela tem uma importância muito grande no que diz respeito à feitiçaria, à conjuração, porque ela impacta de fato na vida das pessoas ao ponto de que a morte pode inclusive ser produzida a partir de um feitiço, na medida em que isso produz uma resposta social àquele que foi enfeitiçado. Portanto, faz parte do sistema de compreensão desse coletivo, desse campo, desse contexto. E aí, para isso, ele dá alguns exemplos sobre a questão das crenças, sobre essa questão de como o feiticeiro, em determinados contextos, vai sendo visto. Ele dá 3 exemplos ali, e depois começa a discutir sobre a questão da cura xamânica, relacionando isso com o campo psicanalítico. E eu acho legal quando ele chega em certo momento do texto, que ele fala assim: diferentemente da explicação científica, cujo foco é fazer uma ligação entre estados confusos e desorganizados a uma causa objetiva, porque é isso que o campo científico busca, né? Encontrar uma relação direta entre determinados elementos e a realidade, entre a teoria e uma certa noção de realidade objetiva. A gente vai ver isso no texto do Popper. Ele diz que no caso aqui do xamanismo, por exemplo, o que está em questão é de articular esses estados confusos e desorganizados em uma totalidade ou sistema. É isso que vai permitir com que esses estados que são difusos sejam estruturados em função desse sistema. E isso vai dar condição de uma nova leitura e, portanto, aí entra a noção da eficácia simbólica. Ou seja, a eficácia simbólica diz respeito ao fato de que o xamã, por fazer parte de um contexto de crenças a respeito do seu poder, ele pode fazer um processo com o seu doente, com a pessoa que está em padecimento, organizando as vivências dessa pessoa a partir de sua própria produção ali, né, de sua fala, de suas afetações, dos seus rituais, e isso permite com que a pessoa fique curada, com que a pessoa melhore. A eficácia simbólica é a eficácia que diz respeito à relação dos símbolos que estão colocados ali num certo contexto cultural, grupal, etc. Tudo bem? E é nesse ponto que ele faz uma comparação com a psicanálise. E eu acho que é interessante isso, porque ajuda a gente a pensar um pouco no que o Freud estava fazendo com a Dora ao longo do caso, porque o Lévi-Strauss diz aqui que a psicanálise, num primeiro momento, ela construiu teorias científicas que podem tentar ser provadas empiricamente, a questão da prova, mas chega ao ponto em que pode cair na questão dela se transformar numa mitologia que vai simplesmente explicar o que o paciente tem, ou seja, dar as suas explicações ao paciente, organizando o seu sofrimento em função da própria teoria psicanalítica. Isso é interessante mesmo, voltando nesse ponto do Freud, porque no caso Dora, em vários momentos, ele está explicando para Dora o que ela está passando. Não é à toa que se produziu o chavão, né? O Freud explica, porque ao longo do atendimento, ou melhor, ao longo da narrativa que ele faz do caso, ele diz em vários momentos ali que ele está interpretando para Dora e Dora tem que confirmar. E tudo que Dora fala, seja confirmando, recusando, se lembrando, etc., só confirmam a explicação, ou melhor, a interpretação que ele está dando ali. Então perceba como que o Lévi-Strauss aqui está falando dessa psicanálise clássica, em que o psicanalista pega o que o paciente está falando, faz uma interpretação que tem por base também a própria leitura da teoria psicanalítica, devolve para o paciente organizando esse sofrimento e isso produziria a cura. O Lévi-Strauss aqui faz como uma crítica a isso e o Lacan modifica essa forma de tratamento. Tanto que você pega o Seminário 1 e você vê ali ele já falando da interpretação como equivocação, ao invés da interpretação enquanto explicação. Essa distinção entre a interpretação como explicação e a interpretação como equivocação é muito importante para se entender a distinção entre a teoria freudiana e a teoria lacaniana. O campo freudiano vai para o campo da hermenêutica, né? No sentido dessa explicação, dessa interpretação que coloca novos elementos ali, etc. E aqui me parece que o Lévi-Strauss está dando um puxão de orelha no Freud
e que a gente vê no caso Dora como que em vários momentos Dora se pega perguntando para ele, né, mas por que então eu fiz isso? Ele fala, você fez isso por conta daquilo? Ela, mas isso aqui? Ah, por conta disso aqui, ou seja, ele tá ali explicando para ela o tempo todo, tá bem? Já no quinto episódio, que já é o episódio do texto Tratamento Psíquico Anímico, que ele tá no volume 7, dizendo que é de 1905, mas na verdade é um texto de 1890, o Freud faz uma apresentação sobre o que é o tratamento psíquico, que é um tratamento que tem por base, que utiliza, melhor dizendo, por base, o psíquico, o anímico, como meio de intervir nos padecimentos. E o meio principal disso é utilizando a fala, a linguagem, as palavras, né? Nesse texto ele vai fazer toda uma elucubração sobre isso, apresentando a importância dos estados anímicos, como eles são mobilizados, qual a relação deles com os processos de padecimento, e depois vai falando como que o médico pode fazer uso disso no tratamento por meio da hipnose, maneira pela qual ele pode ter um poder tão grande quanto os sacerdotes, os feiticeiros. Esse texto tem um pouco a ver com o do Lévi-Strauss, né? E aqui já me chama a atenção no comecinho como que o Freud estava lhe falando sobre os médicos terem restringido seu interesse ao corporal e de que as mudanças nas perspectivas dos médicos foram acontecendo em função dos padecimentos novos que os pacientes estavam trazendo por conta da própria histeria. E quando a gente pega o caso de Dora, que é publicado 15 anos depois desse texto, a primeira publicação desse texto, o Freud está ali falando como ele está tentando provar para o médico, ou mostrar para o médico, que sua teoria, embora implique em processos psicológicos, tem por base sólido os aspectos físicos e orgânicos, que tocam na complacência somática, na perversão sexual, no desenvolvimento infantil, etc. E de que somente sua técnica é psicológica, a teoria está embasada nos processos biológicos. Depois ele vai mudando isso, porque ele não vai ficando tão dependente de falar dos processos biológicos. Mas aqui é muito presente ainda, né, nesses primeiros 15 anos aí da psicanálise. Em outro momento do texto, ele começa a falar sobre a questão das emoções e dos afetos, no sentido dos estados anímicos, né, chamados afetos, como que eles têm participação no corpo e nas doenças, como eles mostram o que está acontecendo psiquicamente, etc. E é interessante porque quando ele começa o caso de Dora, lá no quadro clínico, tem um momento que ele fala do Breuer, e ele remete aos estudos sobre a histeria. E ele fala, pensando já no caso de Dora, que a histeria é causada por 3 aspectos que se articulam ali. Um é a presença de um trauma que acontece. Um outro é um conflito dos afetos. Olha aí o conflito dos afetos. E ele acrescenta um outro aspecto que é a comoção na esfera sexual. Quando ele estava nesse momento do texto, o sexual não existe ainda na teoria. E é interessante porque é um momento do texto em que não aparece nada que remeta à sexualidade. Nesse momento, ele está falando dos estados afetivos, dos estados psíquicos e anímicos, etc. Então, enquanto ele estava com Breuer ali começando, o Freud ainda não estava inserindo o tema da sexualidade. Quando ele já está, no caso de Dora, em 1905, que ele já fez a interpretação dos sonhos, que ele já está fazendo o texto dos 3 ensaios, né, sobre as teorias da sexualidade, ele está inserindo já a discussão da sexualidade o tempo todo. Não é à toa que eu até falei no episódio anterior, como ele fica obstinado em mostrar para Dora como que a sexualidade está ali o tempo todo, porque ele já está com essa concepção enraizada na sua compreensão. Tanto que ele começa o texto falando, acho que até nas notas preliminares, de que já é universalmente validado que as neuroses e as histerias estão relacionadas à sexualidade, porque ele já, para ele, provou isso, né, a partir da escuta dos casos clínicos. Aqui ele ainda não tem essa noção colocada, né? Depois no texto ele fala sobre hipnose, e aí se você lembrar, no caso de Dora, ele começa, até nas notas preliminares mesmo, ou no caso clínico, falando que ele abriu mão do método hipnótico. É um outro momento que ele cita os estudos sobre a histeria, e ele já está pedindo para que a pessoa fale livremente, né? Associe livremente. No texto seguinte, que é o episódio 6, Sugestão e Psicanálise, do Ferenczi, de 1912, aqui a gente já tem um outro momento também falando da sugestão. Então, nesse sentido, tem uma distinção, porque o Freud já está falando da associação livre nesse novo caso, mas tem uns aspectos que eu acho legais aqui para a gente pensar. Em determinado momento do texto, Ferenczi fala que a psicanálise coloca o foco no incêndio, diferentemente do método hipnótico,
que tenta apagar os males, a psicanálise vai até o foco, ela é causal, ela quer ir lá para descobrir qual é o problema. E esse foco envolve lembranças, desejos, autoacusações, feridas profundas no amor próprio, que estão ali participando da vivência do indivíduo, mas ele prefere a solução da doença. Olha lá a questão do lucro primário da doença, né? Fala também de conflitos não resolvidos ao nível dos instintos de conservação e de reprodução, que é a primeira teoria das pulsões, né? Os instintos de autoconservação e os instintos sexuais, né? As pulsões de autoconservação, que são as pulsões do eu, e as pulsões sexuais, que são objetais, né? E aí ele diz assim que o foco do tratamento é fazer com que esses conflitos venham para a consciência para que haja uma solução para esse mal real, porque enquanto não estiver em contato com esse mal real, não é possível curar o problema. E aí o Freud, quando ele está falando do objetivo do tratamento, de como ele funciona, ele fala que a proposta é fazer com que as ideias inconscientes possam ser traduzidas em ideias conscientes, de forma tal que o afeto que está ligado às ideias inconscientes possa estar ligado agora às novas ideias. E isso faz com que esses afetos sejam menos destrutivos, sejam menos agressivos contra o próprio indivíduo. E olha que interessante, eu acho que isso aí ajuda a relacionar nessas duas apresentações, né? Um outro aspecto é quando Ferenczi diz que na técnica psicanalítica, o psicanalista fala um tanto de coisas na cara do paciente e ele aguarda, porque ele sabe que o paciente vai confirmar tudo isso que ele está dizendo. Caramba, olha só, 1912, esse texto tem 7 anos do texto do caso Dora. E é bem isso que o Freud faz no caso de Dora. Ele vai jogando as coisas para Dora, ele vai juntando informações e dizendo, fazendo suas explicações, e Dora vai confirmar isso. Como? Lembrando, admitindo, assumindo, dizendo que sim, dizendo que não, etc. Mas é isso, o psicanalista na psicanálise clássica faz as interpretações e o paciente confirma. Se o paciente diz que não é nada daquilo, o psicanalista vai esperar para que, posteriormente, o paciente confirme e mostre que o analista não estava enganado. Olha só como é que era uma prática ali de confirmações das explicações do psicanalista, né? A gente indo para o 7º episódio foi o texto do Foucault chamado O Mundo é um Grande Hospício, de 1973. Nesse texto, o Foucault fala que a partir do momento que a monarquia deixa de existir no mundo, o poder não passa mais hereditariamente de pai para filho, ele passa a fazer parte de um saber governamental. É esse saber governamental que dá poder ao Estado, né? E esse Estado, com o tempo, vai percebendo que ele também, juntamente com seu desenvolvimento econômico e tal, ele também produz padecimento. Então, uma nova função vai sendo englobada às funções que o Estado tem, que é uma função terapêutica. E aí, um modelo hospitalar vai se constituindo em termos de funcionamento social. E isso é interessante porque a psicanálise não está fora disso, né? Ela também faz parte disso, na medida em que o Foucault faz uma crítica à psiquiatria, porque o psiquiatra acaba dizendo o que é o normal e o que é a loucura, e o Foucault fala, quem vai exercer então esse poder de normalização? O psicólogo, o psiquiatra, o psicanalista? Quem vai fazer? E logo em seguida a isso, ele diz que o tratamento deveria, na verdade, ser realizado em outro lugar, não nos divãs e nos consultórios, mas no próprio ambiente em que a pessoa vive, porque o sujeito ali não seria o grupo, ao invés da pessoa individual. E aí é interessante, porque a gente está pegando um texto que não fala diretamente desse assunto, mas o Freud ali estava construindo essa técnica de o paciente falar deitado no divã para que pudesse se analisar. Não é à toa que no texto A Ciência e Verdade o Lacan fala de que a prática freudiana é uma prática burguesa, né? É uma prática ali de quem tem dinheiro, de quem tem tempo, de quem tem disposição para estar 5, 6 dias por semana deitado no divã, falando sobre suas coisas, etc. Perceba aí como que o texto do Foucault ajuda a gente a fazer uma crítica a essa questão. Inclusive eu próprio reflito muito sobre esse assunto porque é necessário. Afinal de contas, quem é o sujeito com o qual trabalhamos? É a pessoa? É o indivíduo? É a linguagem? É o grupo? É o quê? Deixa aí essa questão para a gente poder pensar, tá? No 8º texto, chamado Explicações, Aplicações e Orientações, é um texto de 1932, é uma conferência, conferência 32, eu acho até,
do Freud, o Freud faz uma apresentação sobre a questão das críticas, dos dados, da importância da psicanálise, já nesse momento que a psicanálise já estava consolidada, né, já funcionando, já tinha a Internacional Psicanalítica, a IPA, né, e ele que vai falando sobre as dificuldades que vão aparecendo em relação à terapia psicanalítica, ao campo psicanalítico, quais são as aplicações da psicanálise a outros campos, quais são aspectos sobre a eficácia da psicanálise. E aí tem um ponto que ele fala aqui, bastante interessante já no começo, e que tem tudo a ver com o caso de Dora, que ele diz assim: quem admite a validade da psicanálise sempre tende a colocar ressalva em relação a algum tema que ela trabalha. Principalmente 3 temas: a sexualidade, o inconsciente e o simbolismo. Ou seja, o cerne da psicanálise freudiana, e que está lá muito claramente presente no texto do caso de Dora, né? São esses os 3 pontos que ali estão colocados. Primeiro, porque Freud está buscando interpretar e entender os sintomas a partir da noção de inconsciente, e para isso ele faz uso dessa questão do simbolismo, né, que é um simbolismo representacional, de que um elemento, seja objeto, sonho, sintoma, o que for, sempre tem algo por trás, portanto sempre representa alguma outra cena, né? E aí não diz respeito só à linguagem, como é o Lacan, que faz uma leitura a partir do significante, mas a partir desse campo da representação. E aí, nesse sentido, ele está ali inserindo essa interpretação simbólica em todas as partes possíveis daquilo que ele está dizendo, que Dora fala. E essa interpretação simbólica sempre faz com que ele alcance o tema da sexualidade, né? E ele está dizendo aqui, lá 27 anos depois, que esses continuam sendo os 3 assuntos mais complicados aí, ou mais criticados pelas pessoas, inclusive, que têm relação amistosa com a psicanálise, tá? Um outro aspecto que ele fala é quando ele faz uma crítica à teoria do Adler, porque o Adler se separou, né, do Freud e do campo psicanalítico, construindo o campo da psicologia individual. Ele diz que o Adler traz alguma verdade naquilo que ele está fazendo, naquilo que ele está propondo, mas ele tende a cair numa noção muito simplista, né? Tudo vira a mesma coisa na leitura que o Adler tem, que é a noção da inferioridade, né? A noção de que a pessoa precisa galgar algo maior, que ela precisa alcançar algo, que ela está deslocando do feminino para o masculino. Essas são as leituras que o Freud diz que o Adler faz. E ele faz assim: é possível tirar proveito do instinto de preservação que o Adler fala na sua psicologia individual. Afinal de contas, o ego transforma toda doença em alguma vantagem. Tem, portanto, um ganho secundário da doença. Olha aí o tema do ganho secundário novamente. Só que como ele já está em 1932, ele já falou da pulsão de morte, ele já falou da segunda tópica, né, do id, ego, superego, isso, eu e supereu. E aqui ele acrescenta: mas como é que fica o masoquismo, a necessidade inconsciente de punição, de se autoprejudicar, que coloca em questão essa noção de ganho secundário? Porque o ganho secundário funciona na via do princípio de prazer, né? Então, a gente está aqui numa outra noção que vai dar abertura para o Freud discutir pulsão de morte, etc., né? Outros assuntos aí. E o ganho secundário é um assunto que o Freud está apresentando nesse texto já de Dora, ele já está colocando isso. Embora coloque uma nota de rodapé de 1923, né, que é quando ele já está com ego e o id, portanto ele já está na segunda tópica, apresentando que existe também um lucro primário e está ali colocado tanto o ganho primário quanto o ganho secundário, toda a produção de sintoma. Tudo bem? Então, acho que é bem interessante isso e fazer essa relação também com o texto. Um outro ponto que ele coloca é de que quando um analista tem uma teoria para poder escutar o paciente, ele pode considerar só um aspecto ou outro, só a sexualidade, só o desenvolvimento infantil, ou entender que o sofrimento é produzido numa infância muito remota. Só que isso faz com que, na hora da técnica, ele acabe escutando por uma via ou por outra. E aí a gente tem problemas, segundo ele, porque ele não vai fazer uma análise completa, uma análise que agregue mais elementos, tal como se faz na psicanálise que ele está propondo. Então a psicanálise, segundo ele, é o campo mais laborioso, é o campo que trabalha com mais aspectos do psiquismo do indivíduo, né? Nesse texto também, ele fala de outros aspectos quando ele vai discutir a questão da eficácia da psicanálise. E ele fala assim que quando começa o tratamento,
é preciso um tempo para poder avaliar a continuidade desse tratamento. Embora tenha pacientes que acabam se vingando do psicanalista porque não encontrou um resultado imediato e saem falando mal da psicanálise. E é interessante ele falar isso da vingança, porque é bem isso que ele está falando do caso de Dora, né? Então a gente tem um ponto aí que também pode ser relacionado, porque quando Dora vai embora, depois ali de 3 meses de sessão, mais ou menos 70 e poucas sessões, considerando 6 sessões por semana, dizendo que ela não estava vendo cura, ela não estava se sentindo melhor em relação aos seus sintomas, o Freud entende que Dora estava se vingando dele porque ele não deu aquilo que ela estava buscando. E olha aí como que a questão da vingança, né? A leitura dele mantém essa questão de que o paciente está se vingando dele, né? Que é uma leitura transferencial, né? Uma leitura de que o paciente é mau e tem que admitir, e ao mesmo tempo está indo embora, portanto se vingando. É uma leitura bem familiaresca e policialesca, né? Pensando aqui. Ele também fala sobre a questão do tempo longo da análise, que é exatamente esse ponto, né? Do paciente ficar pouco ou muito tempo. E por fim, nesse texto, ele diz assim que ele não recomendou a psicanálise como método de tratamento, e sim pelas verdades que ela contém, pelas informações que ela dá a respeito daquilo que mais interessa aos seres humanos, a sua própria natureza. Então olha que interessante o Freud, de 1905, falando do valor da terapia psicanalítica no caso de Dora, embora não tenha dado conta porque não foi completo, não deu conta por conta do pouco tempo, da brevidade, da questão da transferência, etc. Anos depois, ele vai falar que ele não recomenda a psicanálise como método de tratamento, mas como algo que aponta para as verdades sobre a experiência humana, né? Então é uma leitura importante para a gente estar fazendo aí, tá bem? Indo agora para o episódio 9, a gente já está quase no finalzinho, é o texto O Problema da Demarcação, do Karl Popper, de 1972. Esse texto é um texto em que o Popper apresenta tanto sua concepção romântica e heróica do que é a ciência, quanto o seu problema da demarcação, dando alguns exemplos. E eu acho importante isso porque tem tudo a ver com essa discussão sobre a questão da ciência, né? E aqui o Popper diz que 2 aspectos são muito importantes em termos de considerar o que é um cientista. Primeiro é a construção de ideias inovadoras, de ideias ousadas. O segundo é uma autocrítica muito importante acerca das próprias ideias, no sentido de colocá-las à prova e tentar refutá-las. O objetivo, então, não é fazer com que os experimentos científicos confirmem a proposta teórica, mas que eles não a refutem, né? Se a teoria não é refutada, ela, portanto, é uma boa teoria ainda, né? E é interessante pensar isso por 2 aspectos. Primeiro, porque é muito claro como que o Freud fala de prova e de comprovação no seu material. Só que para ele tem um princípio muito indutivista de pensar a prova da sua teoria. E esse princípio é sempre assim, é a própria análise que vai dar a prova de que a teoria está correta, ou seja, o próprio procedimento que é feito em função da teoria vai permitir explicar que a teoria está correta, na medida em que o paciente confirma, admite, assume aquilo que o psicanalista está interpretando. Então é uma forma de comprovação de caso a caso, no 1 a 1 dos casos, que é uma forma indutivista. Cada novo caso confirma a teoria. Mas é essa exatamente a crítica que o Popper faz ao indutivismo. Porque se tiver um caso que questione a teoria, ela já está errada. Dá para entender? Por isso que ele coloca a proposta do problema de demarcação. Porque a ideia é de que o pesquisador, ao invés de tentar comprovar que ela está certa, buscando mais casos, ele tem que tentar buscar o caso que refute sua teoria. Se ele não acha uma forma de refutar sua teoria, é porque a teoria continua sendo boa. E aí, quando ele vai falando disso, depois de um tempo ele fala assim, uma forma de tentar refutar é a questão da previsão. Se as previsões não forem realizadas, a teoria é refutada e assim por diante, né? E aí ele coloca mais na frente uma distinção que eu acho também bastante interessante, que é entre definição e proposição. Ele faz uma crítica muito grande à noção de definição, porque ele entende que definir é uma forma de fechar o conceito metafisicamente, ao invés da proposição que permite a prova experimental, que permite o questionamento. E aí, se a gente pensar o Freud o tempo todo tentando provar sua teoria com os pacientes, ao invés de realizar pesquisas empíricas, perceba, o campo psicanalítico não é
um campo de pesquisa empírica, é um campo de uma empiria que é clínica, né? Que é dada no caso a caso. É muito comum a gente ouvir isso, né? Do caso a caso, do 1 a 1 e assim por diante. Ele está numa outra perspectiva em relação ao Popper, né? Não é à toa a crítica do Popper. Isso ajuda a pensar, por exemplo, o que o Freud fala no primeiro episódio do Paralela, o das lições elementares de psicanálise, de que as hipóteses que a psicanálise tem são confusas entre se dizer se elas são postulados ou definições ou proposições, que são produtos da pesquisa. Então isso é importante porque mostra como o Freud foi se desenvolvendo. O Freud estava no campo científico, ou ele se entendia no campo científico, ele constrói uma teoria ousada, mas a forma de prova, de refutação, primeiro, refutação nem tem, né? Na verdade, de prova da teoria é dada de uma forma empiricamente fraca, porque ele quer provar a partir do caso a caso e da confirmação do próprio paciente a respeito da sua teoria, né? Tanto que ele fala, os críticos da psicanálise fazem uso só de uma imparcialidade, eles não passaram pela experiência da psicanálise, porque quem passa pela experiência da psicanálise pode confirmar o que a psicanálise diz. Né? Esse é o ponto que é importante do ponto de vista da psicanálise, mas que coloca questões diante do ponto de vista do próprio campo científico, né? E mais à frente nesse texto, o Popper ele faz um comentário sobre a psicanálise, dizendo que a psicanálise é uma metafísica psicológica interessante. É uma metafísica porque, para o Popper, toda teoria é uma metafísica. O que faz a teoria se tornar uma teoria científica não é a teoria, mas é a não refutação da teoria. Enquanto a teoria não é refutada, ela é uma teoria física, porque ela se aproxima cada vez mais de uma certa realidade existente, né? A noção de realidade aí, para o Popper, é bem parecida com a do Freud, né? É uma realidade ali colocada, uma realidade que existe de fato. E aí é um ponto interessante. Só que como a psicanálise não encontra formas de colocar-se em questão, ela se mantém como uma metafísica e não consegue se transformar num campo científico. Para o Popper, a psicanálise sempre criou estratégias que ele chama de imunizadoras. Ou seja, tudo que é crítica para a psicanálise é tratado como resistência, como uma falta de passar pelo procedimento, ou seja, nada é aceito como uma crítica de fato. E o Freud fala isso ao longo do caso Dora, né? Interessante como nesse caso fica muito claro, pelo menos assim na leitura que eu estou fazendo, né? A relação do Freud já com a ciência e de como que ele tem uma concepção que os cientistas contemporâneos, a gente pegando assim os mais recentes, né, colocam de fato como uma estranheza, né, como uma dificuldade. Chegamos então nos grupos, né, de episódios 10 até o 14, que é quando eu apresentei o texto A Ciência e a Verdade, do Lacan, de 1966. Esse texto, se você acompanhou os episódios, assim, claramente tem uma diferença imensa com o do Freud. Acho até que o que é parecido entre o Freud e o Lacan é o fenômeno linguagem, em termos de que existem fenômenos acontecendo e que estão aí dados, né? A gente troca palavras, a gente sonha, a gente manifesta alguma coisa pela linguagem. Fora isso, a compreensão é muito distinta, né? Assim, se você pegar como que o Lacan está discutindo isso. E nesse texto, o Lacan está colocando a questão do estatuto de cientificidade da psicanálise pela via de uma crítica ao que é a ciência, de como ela se constitui, e propondo a noção de sujeito, que é o sujeito dividido entre verdade e saber e identificado a partir do modelo topológico da banda de Möbius, e o objeto A, que o psicanalista insere dentro dessa divisão do sujeito, permitindo com que alguma coisa se coloque ao longo do processo analítico. Ele utiliza essa noção para fazer uma leitura, ou melhor, uma releitura do campo freudiano e também para articular qual que é a relação da psicanálise com a ciência, com a religião e com a magia. Esse é um resumão desse texto. E aí, para começar, é interessante como o Lacan já vai falando inicialmente dessa divisão do sujeito entre verdade e saber, e que isso comparece lá já na leitura do Freud, quando Freud fala da divisão do eu, do Ich-Spaltung, que é quando o eu está dividido entre três instâncias, né? Eu, isso e supereu, id, ego, superego. E aí o Lacan diz aqui que isso diz respeito, a partir de uma leitura estruturalista, de mostrar o quanto que esse sujeito está dividido constitutivamente. Então perceba, né? O Freud fala de ego, ego, superego,
a partir do seu modelo biopsíquico, como eu vi falando no texto do caso Dora, né? Da complacência somática, etc., da relação entre o psíquico e o somático. E aí, esse id, ego e superego, essas três instâncias, essas três estruturas na obra do Freud, estão relacionadas ao psiquismo a partir dessa noção dele, né? Só que aqui o Lacan está dizendo que isso mostra, na leitura que ele está fazendo, a partir do modelo estruturalista da época, até porque ele vai questionando isso depois, que o sujeito está dividido. Então, faz sentido o que ele está dizendo, mas ele está fazendo a leitura com outro óculos. Dá para entender? Ele está num outro campo paradigmático, ele está num outro campo epistemológico para poder ler isso. Então, isso já coloca uma questão de uma distinção entre uma coisa e outra, né? Um outro aspecto é que ele vai falando como que o Freud nunca rompeu com o cientificismo a partir do qual ele fez sua formação. Ele sempre se manteve fiel ao cientificismo. Embora perceba como que é diferente a relação do Freud e do Lacan com a ciência. O Freud se via submetido ao campo de vista científico. Eu falei inclusive daquele texto, né? A questão da Weltanschauung. O Lacan, ele faz, para inserir a psicanálise na ciência, ele faz uma crítica à ciência. Então, enquanto um estava submetido à ciência, o outro estava refletindo, questionando o que é a ciência. Então, isso já mostra uma distinção muito grande entre a proposta de um e de outro. Mais à frente, ele vai falando lá sobre a questão do sujeito e do objeto A, que já são bem distintos, embora, obviamente, ele se fundamente na obra freudiana, até o momento que ele fala assim, né, que esse ponto da divisão do sujeito entre verdade e saber diz respeito àquilo que o Freud aponta na frase "Wo es wahr, soll ich werden", que o Lacan traduz para "lá onde isso estava, como sujeito, devo eu advir". Que ele vai falar da coisa freudiana, da verdade que fala, né? E é interessante porque, olha só, quando o Freud diz onde isso estava, o eu deve advir, ele está falando, a gente pode pensar, do isso e do eu como essas estruturas que estão ali colocadas, de que a pessoa possa falar isso e ter consciência. Não é isso que ele fala ao longo de todo o caso Dora, no sentido de traduzir pensamentos inconscientes e inconscientes, e de Dora assumir as verdades que estão colocadas no inconsciente? Não é isso que ele vai falando, né, o tempo todo? Olha só, a gente tem que fazer com que ela possa confirmar isso. Olha, Dora lembrou disso, que confirma, mostra que ela já sabia sobre isso, ela tem que admitir. Então, portanto, me parece nessa leitura que o Freud entendia essa frase a partir da sua concepção de profundidade. O que está profundo tem que ser assumido pelo que está na superfície, tem que ser admitido pelo que está na superfície, que reconhece isso. Por isso, as questões da verdade, ele falando de uma verdade que está oculta, da psicanálise como uma psicologia profunda, a ideia de pegar o que está lá no fundo e trazer para a consciência, o texto inteiro de Dora, isso é colocado pelo Freud. Mas aqui o Lacan está dizendo de outra forma. Ele está dizendo que o eu deve advir isso que comparece na medida em que o sujeito está dividido entre saber e verdade, ou seja, ele abre mão do saber para produzir determinada verdade a partir da fala. Então, enquanto por Freud a ideia era fazer o que está nas profundezas vir para a consciência, transformar uma ideia inconsciente, um saber inconsciente em um saber da consciência, no Lacan o que está em questão é fazer com que a fala possa apreender uma certa verdade na medida em que abre mão de um certo saber, que ele desloca um pouco a questão do saber para o campo da verdade. Dá para entender? Então, olha só como que, enquanto em um fala de algo que vem de dentro para fora, do profundo para fora, para a superfície, no outro a gente já está num outro modelo topológico da banda de Möbius, né? Uma fita que o dentro e o fora desaparecem em termos de uma relação binária, né? Porque um passa a ser o outro na medida do deslize, do deslocamento, da caminhada da fala. Então isso é mais interessante porque tem uma distinção entre uma visão e outra, né? Em uma outra parte do texto, ele diz assim, né, que quando ele fala da prosopopeia, eu a verdade falo, resgatando o texto a coisa freudiana, ele diz que isso que é o verdadeiro em Freud, que deixou sob o nome de inconsciente que a verdade falasse. É interessante porque esse é um ponto, né? No Freud, a verdade não é que a verdade falava. Se você lembrar aí do caso de Dora,
a verdade vinha da interpretação do psicanalista. A paciente associava livremente, falava das suas associações, o psicanalista interpretava, ou seja, articulava isso e dava uma compreensão, e o paciente confirmava. A verdade era isso que vinha do psicanalista interpretando algo do paciente, que tinha que confirmar aquilo ou não, mas também estava confirmando. No caso do Lacan, a verdade vem da própria fala do paciente. Por isso, a interpretação como equívoco, como pontuação, encerrar uma sessão, porque o paciente chegou ali, tá bom, vai lá, deixa isso se produzir, trabalhar, fazer efeitos no próprio funcionamento psíquico. Dá para entender essa distinção? É um texto bem interessante e mostra uma diferença muito grande, né, entre o Freud e o Lacan, embora o Lacan se diga freudiano, trabalhe na perspectiva que ele próprio mantém o Freud vivo na sua fala, né? Mais à frente no texto, o Lacan fala assim, que na psicanálise a história é diferente do desenvolvimento, que o sujeito do significante, que é o sujeito da ciência, o sujeito da psicanálise, ele está veiculado na relação de um significante a outro significante. E ele não é igual ao indivíduo biológico, nem qualquer evolução psicológica classificável ali. Bem diferente da noção do que é o inconsciente no Freud, né? Porque o Freud entendia a partir da noção psicossomática. O tempo todo ele vai apresentando essa relação entre esses processos, enquanto o Lacan está dizendo, não se mistura esse sujeito do inconsciente com esse indivíduo que está ali na nossa frente, nem com o biológico, tampouco com o aspecto psicológico dele. Dá para perceber essa distinção? Isso muda muito como a gente escuta o nosso paciente no tratamento. Então acho que é um material bem valioso para a gente considerar contemporaneamente, né, em relação ao Freud. Vamos então aos episódios 15 a 18, nos quais eu apresentei o texto Elogio da Psicanálise, que é a conversa da Roudinesco com Derrida, né? Um texto ali publicado em 2001. Nesse momento ali, eles estão conversando, Derrida já começa falando que seu intuito era fazer, com a ideia da gramatologia, uma desconstrução do logocentrismo e do falocentrismo, né? Devido às suas dívidas às teorias metafísicas. Bom, o Freud já está ali, né? Preso a essa questão, colocando a questão do pênis, da masturbação, né? Ele já tinha concepções muito fechadas a respeito dessa paciente, do caso de Dora, então isso já, enfim, já coloca, já mostra como que ele estava preso a algumas concepções ali, né? Mais um pouco à frente, a Roudinesco fala sobre a importância da metapsicologia, que foi um modelo especulativo que o Freud criou entre as ciências da natureza, ciências biológicas, e o campo da especulação, e que permitiu com que ele saísse de uma concepção voltada para a consciência e se voltasse para os processos inconscientes. Nesse sentido, essa teorização foi muito importante. Eles ficam numa crise em relação a isso, numa disputa, porque a Roudinesco valoriza muito a metapsicologia, enquanto Derrida faz uma crítica à metapsicologia, dizendo que, na atualidade, ele entende que conceitos como isso, super-eu, eu ideal, ideal do eu, processo secundário ou primário do recalque, já não sobreviverão mais. Hoje em dia nem se fala tanto mais disso, outras coisas estão colocadas no lugar, né? As grandes máquinas freudianas não são os mesmos conceitos de hoje, né? E aí a Roudinesco volta a fazer uma defesa a isso. É interessante porque, no caso de Dora, o Freud está começando ali a desenvolver sua teorização. E ele realmente está mostrando, tanto que ele termina o texto, quando ele fala das transferências, lá no pós-fácil, ele fala sobre como que sua teorização traz uma nova forma de leitura sobre os sintomas dos pacientes. Não mais uma leitura biológica, mas uma leitura que considere aspectos psíquicos, que considere a sexualidade, o simbolismo, que tome um outro ponto de vista, a complacência somática, que é essa relação entre o psíquico e o orgânico, como o psíquico reveste o orgânico, que isso tudo desaparece na teoria lacaniana e que ganha outros nomes e outra rede de estruturação dentro do paradigma lacaniano e da epistemologia, das bases conceituais que o Lacan tem, né? Enfim. E aí o Derrida faz sua crítica a isso, né? Mais à frente no texto, a Roudinesco fala que o campo lacaniano permitiu
com que vários assuntos fossem criticados dentro da psicanálise, como a questão das sessões, né, de 5 sessões por semana, a questão da intolerância à homossexualidade, do racismo, das formas convencionais de submissão à hierarquia médica. E aí, quando a gente pega no caso Dora, Freud mostra ali uma desconstrução, ou pelo menos uma tentativa de desconstrução, do aspecto de compreensão do que ele chama de perversões sexuais. E ali ele coloca todas as manifestações da sexualidade, juntamente com, por exemplo, a homossexualidade. E ele fala da homossexualidade apontando seu asco, né? Dizendo que mesmo essa perversão tão incômoda que é o interesse de um homem por outro homem, ela era muito valorizada na Grécia Antiga e é só mais uma perversão sexual. Então ele está ali desconstruindo isso. Embora seu discurso seja machista, embora ele falasse que quando o Sr. K faz um assédio com a Dora, Dora ali, se fosse uma pessoa normal, do ponto de vista psíquico, né, ela teria tido uma excitação ao invés de um nojo, né? Ele diz ali do seu interesse de que Dora se envolvesse com o Sr. K. Ele fala que a histeria, como ela é causada pela masturbação, né, ela seria curada pelo casamento e pelas relações sexuais satisfatórias. Então, são concepções ali que trazem muito machismo, embora ele esteja também desconstruindo, escutando as mulheres, aceitando que elas falem de seu mal-estar, mostrando para os médicos, olha, escutem as mulheres, é possível escutá-las de forma séria, falando dos termos, sem brincar com isso, né, direto ao assunto. Então, está ali a sua crise, né, tentando produzir alguma coisa nova, ainda em função da sua vivência em meio àquilo tudo que ele estava participando, né? Acho que é um ponto também que vale. Um outro aspecto é a distinção que o Derrida diz que o Freud faz no texto do Moisés e o Monoteísmo entre uma verdade material e uma verdade histórica. Verdade material como essa verdade registrada como fatos, né, publicamente, colocada nos documentos oficiais, e a verdade histórica que diz respeito às fantasias, aos sintomas e que permite fazer leituras de processos psíquicos e de fantasias constituídas ao longo da história, né? E nesse momento do caso Dora, quando Freud está ali começando, ele fala que ele queria saber toda a história, tanto da paciente quanto da sua doença. E tanto faz quem está contando essa história, porque boa parte da história é contada pelo pai, ele aproveita disso para pensar no caso, outra parte é contada por Dora, outra parte é ele fazendo suas interpretações para Dora confirmar e que ele toma como também verdade, se ela confirma. Então perceba aí como que nesse tempo, Moisés e o Monoteísmo está nos últimos volumes do Freud, o Freud ainda estava preso a uma questão de uma verdade concreta, objetiva, para obter esse máximo de informações, né? Depois ele vai começando a fazer essas distinções mais claramente. Tanto que, no primeiro momento da obra do Freud, a questão do trauma, quando ele fala dos estudos sobre a histeria, é um trauma real. E depois, na obra dele, ele vai pensando no trauma a partir da noção de uma fantasia, né? Do trauma como algo psíquico, algo que é produzido pela própria pessoa diante da sua experiência. Bem distinto, né? E por fim a gente chega no episódio 19, que foi o da eficácia da psicoterapia psicodinâmica, do Jonathan Shedler, né, de 2010. Esse é um artigo em que o Shedler faz uma apresentação sobre a psicoterapia psicodinâmica ou psicanalítica, ele trata como sinônimos, né? E ele fala das características dessa psicoterapia, dos ingredientes mais comuns nas psicoterapias, dos resultados de eficácia e efetividade das pesquisas em psicoterapia psicodinâmica e assim por diante. Esse é o material que ele está apresentando. E aí já no começo ele fala que existem evidências da efetividade e da eficácia das psicoterapias psicodinâmicas, mas muita gente não aceita ou desconversa, enfim, os acadêmicos não gostam, não se valorizam, porque isso se deve muito à arrogância dos próprios psicanalistas em relação ao campo da pesquisa, a sua postura desdenhosa às pesquisas, e o Freud no próprio texto vai falando como que, no caso de Dora, como que as provas vêm ali do caso clínico, né? Ele não está interessado em pesquisas empíricas ou pesquisas maiores para poder provar isso. E, na verdade, isso é parte do campo psicanalítico. Hoje a gente vê no campo lacaniano uma nova concepção, né? Como Lacan fez. Ele teve que questionar o que é ciência para encontrar um lugar da psicanálise na ciência, que não seja esse lugar preso à questão da eficácia,
das psicoterapias. O Shedler vai para uma outra via, tanto que ele é norte-americano, ele está por um outro campo, ele não fala só psicoterapia psicanalítica, ele fala psicodinâmica também, então para ele associa uma com a outra, né? Tanto faz nesse sentido. E ele diz que a psicoterapia psicodinâmica ela é uma psicoterapia que faz uso de conceitos e métodos da psicoterapia psicanalítica, mas com menos tempo de frequência de sessões, de 1 a 2 sessões semanais, né? E faz isso explorando os aspectos do self que não são conhecidos, especialmente quando eles se manifestam na terapia. Olha aí como que isso mostra uma distinção em relação à própria proposta do Freud, que falava lá das lacunas. Daqui a pouco eu chego nisso. Ele diz que na academia as pessoas costumam estudar muito os textos especulativos e difíceis do Freud, sem estudar os novos conceitos do campo. Isso mostra como que ele mantém-se a uma distância da teorização freudiana sobre alguns aspectos. Isso é importante porque ou você vai caminhando pela psicanálise clássica, ou por essa psicanálise que abandona algumas coisas da psicanálise clássica e muda seus conceitos para uma via mais psicológica, que é esse caso, né? Psicodinâmica, psicanalítica é psicológica, ou você vai para uma via mais lacaniana, que é um outro campo, que vai pela via do significante, que não é psicológica, que não é freudiana, não é clássica, também mudou a forma de tratamento e assim por diante. Então, vamos vendo aí essas diferenças, né? E ele fala quais são as características dessa psicoterapia. O foco no afeto e na expressão da emoção, a exploração das tentativas para evitar pensamentos e sentimentos perturbadores, a identificação de temas e padrões recorrentes, a discussão de experiências passadas com foco desenvolvimental, o foco nas relações interpessoais, o foco também na relação terapêutica, principalmente pelos temas repetitivos que vão se produzindo nessa relação, e a exploração das fantasias. Se você resgatar o caso de Dora, você consegue enxergar esses 7 pontos ali no trabalho? Dá uma pensada nisso, porque me parece que sim, tá? Só que tem algumas diferenças que eu vou comentar mais daqui pra frente. E ele fala, o objetivo da psicoterapia psicanalítica ou psicodinâmica inclui 2 aspectos, aliviar os sintomas e promover a presença positiva de capacidades e recursos psicológicos. Se a gente comparar com o do Freud, o alívio dos sintomas também estava lá, mas o Freud entendia que o objetivo era traduzir pensamentos inconscientes em conscientes, preenchendo as lacunas da memória, e isso, por consequência, produziria o alívio do sintoma. Essa era a concepção do Freud. Percebe que a proposta do Shedler já não é mais como a psicanálise clássica? O foco agora é outro, né? O foco é, óbvio, melhorar os sintomas, mas produzir capacidades internas e recursos psicológicos, ou seja, se tornou uma teoria realmente psicológica, né? E aí eu acho interessante porque quando a gente lê o texto do Shedler, fica muito claro como que os conceitos freudianos de instinto ou pulsão, né, sexualidade, simbolismo, desaparecem. Eles não estão mais presentes, né? Ele até fala no artigo sobre transferência, contra-transferência, defesas e resistências, relação de apego, relações objetais, mas ele não fala de inconsciente, ele não fala de simbolismo, ele não fala de sexualidade em nenhum momento do texto, nem do Lacan. Então, ele não está falando dessa psicanálise que a gente vê estudando Freud ou Lacan. Ele está falando de uma psicanálise que é uma psicologia, que entende o foco na expressão das emoções e que o Freud, perceba, o Freud fez isso com a Dora, né? Expressão das emoções, ele faz análise da relação terapêutica, faz comparação de padrões da Dora em relação à governanta, em relação à prima, em relação à senhora K, ocupando, né, essas relações em outras relações, que é a questão da identificação, mas a base de leitura do Freud implicava a noção de inconsciente, a noção de sexualidade, enquanto aqui é como se essas noções desaparecessem para o Shedler. E aí é interessante, porque é uma psicanálise, mas não é uma psicanálise que mantém alguns pontos da teoria freudiana, né? Então, perceba a distinção entre isso e como que é importante a gente ver isso em termos de considerar quais são as práticas que a gente realiza hoje, né? Eu acho que isso é valioso para a gente poder refletir a respeito desses temas, tá? Então chegamos aí nesse último episódio dessa temporada, né, o 25º episódio. Eu espero que eu possa ter contribuído ao longo desses 6, 7 meses aí
com o seu estudo e com sua reflexão em relação ao campo psicanalítico. Espero que possa ter contribuído a pensar a respeito, a paralelar questões e textos e reflexões entre um texto e outro, entre uma apresentação e outra, porque eu acho que é o maior objetivo que eu tive. Eu estou, do meu ponto de vista, muito satisfeito com o percurso que eu vim fazendo, porque me ajudou a articular muitos pontos, a estudar alguns textos que eu estava muito interessado, e também me serviu para pensar nos trabalhos que eu tenho feito, na escuta que eu faço no consultório, nos estudos em relação à própria supervisão, aos espaços de estudo na escola de psicanálise, etc. Então eu espero que a gente possa caminhar mais. Minha proposta é continuar fazendo o projeto no próximo ano, talvez não com a mesma frequência desse ano, né, semanalmente, talvez eu faça quinzenal, eu vou pensar a respeito, mas a ideia é que eu possa continuar trabalhando e deixando esse material disponível na internet para que possa contribuir com as reflexões e estudos de você e de quem estiver mais interessado no campo da psicanálise e nas suas interferências em relação a outros campos e com a sociedade, pensando na teoria, pensando na clínica e assim por diante. Então a gente vai se falando, a gente vai se encontrando em outros momentos. Se puder, deixa seu gostei aí, coloca seu comentário, vamos discutir a respeito desses materiais que estão aí, desses 25 episódios. Eu fiz esse resumão agora, pensando no caso de Dora, porque eu acho que realmente ajudava a gente a articular isso, e eu espero que a gente faça uma boa caminhada daqui em diante, certo? Um abraço e até outros momentos por vir. Tchau, tchau.